testemunhar de algo que Deus fez dentro de mim. E eu posso dizer que hoje o Senhor, Ele vai tratar nas ruínas, naquilo que está destruído na vida de cada um de nós. E Ele vai reedificar aquilo que um dia estava assolado. Ele vai trazer à vida aquilo que um dia estava sequíssimo, porque Ele é Deus. E Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente deseja. Porque Ele conhece a minha necessidade e a tua necessidade quando nós saímos da nossa casa para nos reunirmos aqui nesse lugar. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Neemias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Amém. capítulo 4, versículos 1 e 2. Aleluia. Amém. Antes de fazer a leitura da palavra, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e você declarasse comigo: Senhor, Senhor, que essa palavra possa encontrar abrigo no meu coração, e que essa palavra possa fazer com que a minha vida frutifique para a honra e glória do teu nome. para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Amém. Aleluia. Quando eu estava meditando nessa palavra, e quando eu soube que eu iria trazer algo da parte do Senhor para a igreja, eu tive uma conversa muito franca com Deus. Eu disse: Senhor, Tu conheces o meu propósito quando eu entrei nesse jejum de 40 dias. Eu não entrei nesse jejum de 40 dias pedindo cura. Eu não entrei nesse jejum de 40 dias pedindo que o Senhor trabalhasse dentro da minha família. Eu não entrei nesse jejum de 40 dias pedindo coisas materiais, porque existia algo na minha vida. Existia, porque eu creio que Deus ele já operou algo que precisava ser mudado. Algo que durante muito tempo eu vi, que durante muito tempo eu tive conhecimento, mas que eu não saí da minha posição confortável. Eu não saí da minha zona de conforto. E tive uma conversa franca com Deus para dizer a Ele: Senhor, eu tenho essa debilidade, eu tenho essa dificuldade, eu estou passando por essa situação, e eu gostaria que o Senhor trabalhasse nessa área, porque a nossa área espiritual, quando a gente se ocupa muito com as coisas desse mundo, e quando a gente sai, muitas vezes a gente perde a visão do propósito de Deus para nossas vidas. É uma das áreas que a gente menos se preocupa. A gente se preocupa com casa, a gente se preocupa com carro, a gente se preocupa com aquele familiar que está nos afrontando, que muitas vezes não está do jeito que nós gostaríamos, mas a gente às vezes vai deixando que as preocupações desse mundo tirem o centro de todas as coisas, que é a presença de Deus, a nossa comunhão com Deus, que é o que faz todas as diferenças, porque talvez seja isso que esteja faltando na tua vida para que você possa alcançar aquela bênção que você tanto espera, aquele milagre que você tanto espera. Porque Deus está disposto a operar o milagre, mas você está disposto a receber o milagre? Você está na posição que glorifica o nome de Deus quando Ele liberar a bênção sobre a sua vida? E quando eu tive essa última vez no Brasil, foi quando eu percebi que havia algo que não estava bem na minha vida. Existia algo que Deus ele precisava trabalhar com urgência. Porque dentre tantas necessidades, e dentre tantas coisas que eu precisava que Deus operasse, e até com a determinada urgência, a minha área espiritual era a que menos me preocupava, porque eu achava que estava tudo bem. Eu achava que vir para a igreja, que louvar, eu achava que ler a palavra era o suficiente. Quando na realidade eu não tinha visão para perceber que Deus ele queria que eu fosse além com Ele. Ele queria que eu avivasse a chama do primeiro amor. Que eu tivesse a mesma paixão que eu tinha quando eu levantei a minha mãe e disse: Senhor, eis-me aqui.
faz a tua vontade no meu ser. Eu abro mão de todas as coisas para te servir. Eu enfrento a oposição dos meus familiares que não entendem o teu projeto para a minha vida, não entendem como é que eu posso abrir a boca e dizer que faculdade não é importante, que sucesso, que carreira não é importante, mas o que importa para mim é o chamado que tu me fizeste de ser uma missionária, de levar a tua palavra. Aleluia. Eu quero, Senhor, que tu trabalhes nessa área. E quando eu estive no Brasil foi quando realmente eu percebi isso, porque eu via que as pessoas que tinham aceitado Jesus na mesma época que eu e as pessoas que presenciaram um milagre, um dos milagres que Deus operou na minha vida, que foi me trazer aqui quando nem mesmo a lei desse país permitia que eu estivesse aqui, a gente perguntava como é que está lá nos Estados Unidos e como é que está tudo. Nossa, a gente ouviu falar que os Estados Unidos agora está passando por uma fase difícil. De lugar que enviava os missionários passou a ser uma terra seca e passou a um lugar onde a gente pode fazer missões. E como é que anda essa terra? E eu comecei a me dar conta que eles estavam num patamar espiritual, que eu pensava que eu estava, mas eu não estava, porque tudo dentro de mim estava morto. Foi quando eu comecei a perceber que o desejo que eu tinha de ir para a igreja já não era mais o mesmo. Foi quando eu comecei a perceber que as minhas orações eram repetitivas, não eram orações sinceras. Às vezes eu chorava, às vezes eu até dizia, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas não era algo, não era um momento com Deus, não era uma separação para conversar com Deus, mas era um ritual. Era algo que eu sabia que eu tinha que fazer e não que eu necessitava. A presença de Deus passou a ser algo que não era mais necessário na minha vida. Porque eu não sentia a necessidade de buscar Deus, eu não sentia a necessidade de ter os meus momentos e não tinha mais necessidade de pedir a Deus para ter experiência com Ele, porque eu já havia vivido alguns milagres, alguns impossíveis, e era como se aquilo fosse o bastante. E é difícil quando Deus ele precisa mexer nas suas estruturas, ele precisa mexer naquilo que você mais temia, para que você possa ter a sua visão restaurada. Porque Deus nunca vai permitir circunstâncias na sua vida para te matar, porque na palavra dele ele explica e ele fala que juntamente com a aprovação ele manda o escape. Então, nada na tua vida é para te matar, mas é talvez para mexer com aquilo que você não tem percebido, aquilo que tem passado despercebido aos teus olhos e que com certeza não tem passado despercebido aos olhos de Deus. Então, quando eu estava meditando nessa palavra hoje, eu disse, Deus, eu vou fazer um estudo assim, sabe? Deus, ele começou a mudar meu coração no louvor, ele começou a dizer, minha filha, eu não estou interessado em história, eu não estou interessado em teologia, eu não quero que o meu povo escute que estava tudo destruído, porque quem lê e quem se disponibilizar a ler o livro de Neemias vai ver que estava tudo realmente destruído. Eu não estou interessado que você fale que Neemias teve que passar nos escombros, eu estou interessado que você diga a experiência que você teve hoje comigo. Porque quando você conta uma fábula como se fosse verdade, é como se você estivesse mentindo. É uma mentira. E você tem que contar aquilo que você vive. Você tem que contar as suas experiências com Deus, porque é isso que faz a diferença. Para quem está escutando, é isso que faz com que a minha palavra ela ganhe vida no coração dos meus filhos. Porque a Bíblia, quando você deixa ela no instante, é só um livro. A Bíblia, quando você lê como um conteúdo de várias histórias reunidas, é só um livro. Mas quando você passa a se deter naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração, você começa a realmente ler a palavra de Deus. E você começa realmente a entender o propósito de Deus para a sua vida. E eu disse, Deus, quando eu comecei esse propósito de 40 dias, como eu já havia dito, eu pedi a Deus, antes do que Ele restaurasse a minha vida espiritual. Porque eu me sentia como uma criança que havia crescido e que já não sentia mais a necessidade do Pai. Era como se eu soubesse determinados caminhos, era como se eu já soubesse, como a gente fala no Brasil, o caminho da roça. Aí quando eu preciso de alguma coisa, eu corro para Deus, eu sei a quem recorrer, eu sei a quem buscar. Porque eu já conheço essa história, eu já passei por isso, eu já vivi um milagre, nossa, eu já vivi um milagre assim, impossível. Que se eu contar, nossa, você nem acredita de onde foi que Deus me tirou e onde foi que Ele me colocou. Mas isso não é suficiente, porque Deus, Ele quer que a gente permaneça conhecendo. Deus, quando Ele mexe na nossa estrutura e Ele mexe naquilo que a gente mais teme, é para fundamentar os nossos corações, é para nos edificar. E a semana passada eu recebi uma notícia que entristeceu muito meu coração e que mexeu justamente nessa área que já estava afetada, porque eu disse, Deus, como é que pode eu estar passando por uma situação como essa se Tu já havia decretado algo a esse respeito, Tu já tinha me dado uma palavra a esse respeito, e como é que eu me encontro nessa situação agora que tira toda